Você tem um mentor ou discipulador? Qual a importância de termos alguém nos acompanhando de perto, nos ajudando a crescer? Você sabe a diferença entre discipulado e mentoria? Nós vamos conversar hoje sobre esses conceitos e, principalmente, vamos falar sobre como aplicá-los em nossas vidas. Sejam bem-vindos ao Discipulado na Vida. Nós estamos no módulo chamado Como Ser um Bom Discípulo ou Mentoriado da Bíblia de Estudo do Discipulado. Esse é o estudo número 4, Passos para encontrar um mentor ou discipulador. Fazer discípulos estava no centro do ministério de Jesus. Mentorear era a estratégia-chave para o ministério de impacto global e significado eterno. Em Marcos 3,14 nós lemos: Então Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus reforçou essa estratégia na grande comissão, quando ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mais para frente ele vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa instrução está lá em Mateus 28, 19 e 20. A estratégia ficou muito clara durante o ministério de Jesus. É interessante notar que ele declarou está consumado 2 vezes no final da sua vida. A última vez se referia à sua obra consumada na cruz, mas o primeiro está consumado nós vemos na oração sacerdotal lá em João, no capítulo 17, e se referia à tarefa de discipular os apóstolos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo destacou a importância dessa estratégia. Ele resumiu muito bem lá em 2 Timóteo 2, verso 2, quando ele disse: E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Paulo estava falando sobre um ministério de máximo impacto por meio da multiplicação espiritual. A chave estava na seleção e no discipulado de homens fiéis. Isso nos mostra o quanto nós devemos reservar tempo e energia para a mentoria. Ela é a nossa descrição bíblica de trabalho. Antes de nós continuarmos com esse assunto, é importante nós apontarmos a diferença entre discipulado e mentoria. São conceitos que se complementam, têm significados bem similares, mas a gente consegue aqui apontar implicações distintas. Fazer discípulos e discipulado tem uma relação com o processo de conversão, de acompanhamento de cristãos na fé. Trata-se de uma ordem de Jesus. A mentoria faz referência ao processo de desenvolvimento de liderança para transmitir habilidade de vida ou habilidades de ministério. Sendo mais específico sobre a questão da mentoria, o mentor é a pessoa que ajuda outros a alcançar todo o seu potencial. É alguém que acredita em outra pessoa, vê além do que ela mesma percebe sobre ela mesma. Ele apoia, nutre, desafia, ajuda essa pessoa a alcançar todo o seu potencial dentro dos propósitos de Deus. Geralmente envolve ajudar a outra pessoa a amadurecer em Cristo e crescer na sua competência ministerial ou profissional. Na mentoria, o foco está sempre nos objetivos do mentoriado. A ideia é ajudá-lo a realizar-se plenamente. O mentoriado define, então, aonde ele quer crescer, como ele quer fazer isso e considera essas ideias, a conversa que ele tem com o mentor, como opções. Se o mentoriado está altamente motivado e comprometido, com certeza ele vai crescer bastante. Agora, se ele não estiver tão comprometido assim, não vai ter grandes resultados. Esse é um ponto muito importante. A responsabilidade cai sobre o mentoriado. É ele quem deve tomar a iniciativa do processo, procurar pessoas mais experientes, porque ele entendeu que precisa crescer e tem clareza das áreas que ele mais necessita de atenção. Podemos procurar um mentor na área de finanças, para o casamento ou especificamente para o ministério. O esforço é nosso em procurar e nutrir esses relacionamentos que vão nos impulsionar. Esse processo de mentoria acontece também na relação de discipulado. Mas no discipulado, o discipulador tem um papel mais proativo. Ele foca áreas de crescimento que ele percebe ser importante e ajuda o discípulo a crescer nessas áreas em que o discípulo nem pensava necessariamente. O discipulador tem um papel de maior liderança na vida do discípulo. Ele busca em oração, ele quer discernir onde os discípulos precisam crescer, mas é bem importante lembrar que, mesmo no discipulado, os discípulos são responsáveis por suas escolhas. A relação é de interdependência e não de dependência.
O discipulado também tem um aspecto de compromisso pessoal, lealdade, de amor, que vai além dessa relação da mentoria. Geralmente acontece um a um ou num pequeno grupo. Inclui tarefas prévias, prestação de contas. Viver o discipulado é uma atitude de obediência àquilo que Jesus nos ordenou. Agora, o termo específico usado não é tão essencial quanto a importância de crescer intencionalmente na semelhança de Cristo com a ajuda de outras pessoas. Por isso, nós precisamos compreender a importância de encontrarmos essas referências para nós. Como nós já falamos aqui, a iniciativa deve ser nossa. Avalie áreas em que você deseja viver mudanças profundas. Ore, faça uma lista com 3 pessoas que poderiam, de alguma forma, te ajudar a crescer nessas áreas. Tome a iniciativa, marque um encontro com essas pessoas, peça auxílio, inicie uma relação mais próxima para o seu crescimento. O mentoriado, é importante que você entenda isso. Você, como mentoriado, precisa se ajustar para se adaptar na vida do seu mentor. Precisa tomar essa iniciativa, ir atrás do mentor e assegurar que esse relacionamento realmente funcione. Faça uma autoavaliação. Você demonstra as características que motivaria alguém a te mentorear? Por que alguém iria mentorear você, ajudar você? Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, lá em João, no capítulo 1, nos versos 35 a 51, nós vemos o encontro inicial de Jesus com 5 dos 12 discípulos. E é importante notar que 4 deles foram atrás do Mestre antes de serem chamados por Jesus. E as primeiras palavras de Jesus ao receber esses homens foi: o que vocês estão procurando? Trata-se de uma pergunta muito profunda. Revela-se a fome, clareza, disponibilidade no coração de quem deseja ser mentoreado ou discipulado. O mentor ou discipulador é alguém que faz boas perguntas, questionamentos que promovem reflexão e aplicações concretas. Olhe para você agora e responda: o que você está procurando? Você tem clareza do que você precisa? Se você não sabe o que quer, será difícil encontrar um mentor ou um discipulador. O que importa é se você realmente está convencido de que precisa desse tipo de relacionamento. Uma outra pergunta bastante importante nesse processo é: que preço você está disposto a pagar? Uma vez que você tiver esclarecido o que quer realizar, precisa estabelecer esses objetivos como prioridades. Não há nenhum benefício em definir o que você precisa se você não tiver a intenção, realmente a intenção de fazer aquilo que é necessário. A questão não é apenas o que você quer, mas sim quanto você quer. Os discípulos não só demonstraram interesse em seguir a Jesus, eles deixaram tudo para seguir o Mestre. E tantas vezes nós encontramos desculpas, né? Nós somos craques em fazer isso, para a gente não se relacionar com pessoas que poderiam nos fazer crescer. A gente diz tantas vezes assim: a pessoa mora em outra cidade, mora longe, não tem tempo para marcar um encontro. Mas esse tipo de atitude só demonstra que nós não estamos dispostos a pagar o preço devido. Não estamos prontos para esse processo. E aí eu pergunto novamente: por que alguém iria desejar gastar tempo para investir em sua vida se você não tem clareza do que precisa e não está totalmente comprometido? Minha percepção é que a gente vive num contexto cristão onde nós esperamos que o líder sempre tome a iniciativa em nos ajudar. É evidente que há uma responsabilidade do discipulador no processo. No entanto, como a gente tem falado aqui, a iniciativa deve ser do discípulo. Quando nós falhamos em compreender esse princípio, a gente verifica e vivencia uma série de problemas. Ao fazermos mais pela pessoa do que ela mesma, nós criamos uma relação de dependência e isso não é discipulado. Você é uma pessoa ávida por aprender? Não há empecilhos para uma pessoa curiosa e ensinável. Aqueles que têm algo a lhe ensinar vão achar um caminho para deixar você beber de sua fonte de conhecimento, se você convencê-los de que está genuinamente interessado. Você vai atrair o interesse de homens e mulheres assim porque eles instintivamente respondem a alguém que tem um desejo insaciável de aprender. O que você está fazendo para administrar essa responsabilidade? Ou você está esperando que alguém o procure, diga o que você deve fazer e conduza a sua vida? Se é assim, você vai ficar bem desapontado porque ninguém vai fazer isso. Deus falou muito comigo por meio desse estudo
E a partir de tudo isso que nós falamos, eu quero me comprometer cada vez mais com o meu mentor ministerial. Quero tomar a iniciativa para que os encontros aconteçam com regularidade. Quero agendar com ele esse encontro mensal e também me preparar para esses momentos de mentoria a partir das tarefas prévias. Também quero prestar contas com transparência, coração ensinável, enviando previamente para ele os assuntos que eu quero ser mentoreado em nosso encontro. Também desejo me preparar bem para os encontros do grupo de discipulado que eu faço parte, procurando revisitar o estudo após responder as questões, deixando Deus falar comigo de forma profunda. Quero buscar Deus nesse tempo de preparação para discernir também as áreas onde eu realmente preciso avançar e identificar passos práticos para que isso aconteça. Em cada encontro, desejo estar disponível para ser ministrado e aplicar de forma prática aquilo que eu tenho aprendido. Quero me comprometer também cada vez mais com os espaços de discipulado que a minha denominação tem organizado junto com o corpo pastoral. Quero fazer parte desse processo, quero estar ávido por aprender, quero também incentivar meus colegas nesse sentido, para que todos nós possamos ter um crescimento intencional em nossas vidas e assim reproduzir aquilo que a gente está vivendo nas nossas igrejas locais. O que é que Deus falou com você por meio desse vídeo e também desse estudo? Como é que você pode aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu aqui? Eu te convido a separar alguns minutos agora para responder essas questões que eu te fiz. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa viver um tempo de crescimento poderoso na sua vida. Um grande abraço.